Você sabia que a forma que você deve estudar para concursos, para provas do Enem, vestibular, é diferente da forma que você estudava para a prova de exame lá da sua escola, do ensino fundamental, do ensino médio, no ensino técnico? Eu vou falar para você por que deve ser diferente a sua forma de estudar. Em primeiro lugar, quando você faz uma prova escolar, uma prova lá do ensino fundamental, do ensino médio, uma prova de faculdade, o normal é que a cada prova seja cobrada apenas uma disciplina. Essa é a primeira diferença. Quando você faz uma prova de Enem, uma prova do vestibular, uma prova de concurso, você vai enfrentar uma prova com uma quantidade maior de disciplinas. Tá? Existem concursos, por exemplo, o que eu fiz no cargo que eu ocupo hoje, que foram cobrados 23 disciplinas. Então, olha uma grande diferença já. Você estudar para uma prova que cobra uma disciplina e é uma prova que cobra muito mais disciplinas. Outra diferença é a quantidade de matérias por disciplina, o conteúdo programático. O conteúdo programático de uma prova da escola, um exame, é muito menor do que aquele que é cobrado no Enem, no vestibular, em concursos públicos. Na minha época, a escola dividia o ano letivo em 4 bimestres. Eu não sei se ainda funciona dessa forma. Mas, então, o máximo de tempo, o máximo de conteúdo que se acumulava era o conteúdo relativo a 2 meses. E a maioria dos professores dava um pouco de matéria, no máximo em um mês já fazia uma prova, depois dava mais um pouco de matéria e a gente fazia mais uma outra prova. Então você tinha um conteúdo programático muito pequeno para estudar para aquela prova, além de ser uma prova para cada disciplina. Quando você vai fazer o Enem e o vestibular, você vai estar sendo cobrado por um conteúdo muito mais extenso. Tá? O conteúdo do vestibular do Enem, você está fazendo uma prova que está te cobrando coisas que você estudou desde a primeira série do ensino fundamental. Então, é um conteúdo muito mais extenso para essa prova. Além disso, como eu já falei, o espaço de tempo entre o momento em que você estudava a matéria e o momento em que você era cobrado por ela na prova era um espaço muito menor, né? Se você na escola ficava no máximo aí 2 meses entre a matéria ter sido estudada e você fazer a prova, o exame. Quando você vai estudar para o Enem, para o vestibular, você vai enfrentar um período muito maior entre a data em que você estudou determinada matéria e a prova. Verdade, os únicos conteúdos que você vai ter estudado muito próximo à data da prova são aqueles que você estudou por último. Então, quando você vai fazer o Enem, se você começou a estudar em fevereiro, em março, você vai ter aí um período entre o estudo e a prova de cerca de 10 meses para os primeiros conteúdos. Então, isso muda tudo. A forma de estudar, a forma de você se preparar tem que ser diferente, porque você tem que fazer uma memorização de médio e longo prazo. Era diferente do que você fazia para fazer a prova da sua escola, que era uma memorização de curto prazo. E na verdade era um estudo errado, porque você estudava para tirar nota. Você não estudava para aprender. Isso é um grande erro. A forma como a gente é examinado na escola em ensino fundamental, porque a matéria é dada e a gente vai deixando se acumular. Tem gente que até estuda um pouco em casa, mas você vai estudar mesmo para aprender, para saber a matéria, quando você vai ser cobrado na hora da prova. E aí você estuda 3, 2, um dia antes da prova. Tem gente que estuda no dia da prova apenas. E aí você faz essa memorização de curtíssimo prazo, faz a prova, porém daqui 2, 3 meses você não sabe fazer mais nada, você não lembra da matéria. Você não lembra das fórmulas que você usou lá em matemática, você não lembra do raciocínio, você não saberia explicar para uma outra pessoa essa matéria. No estudo do Enem vestibular, de concurso, tem que ser diferente. A sua memorização é para médio e longo prazo. Como eu falei, você estudou uma matéria em fevereiro, que você vai ter que fazer a prova sobre ela lá em dezembro. Você tem que lembrar essa matéria, você tem que saber desenvolver, você tem que saber esse conteúdo para resolver um exercício, para resolver uma questão. Então, o estudo tem que ser diferente, não pode ser da mesma forma. A última diferença que eu vejo, que eu quero apontar, é que o exame escolar, ele apenas mede o aluno.
né? Ele mede ali, você faz a prova para tirar a sua nota e você só precisa se superar. Você só precisa tirar ali uma nota que seja maior do que o mínimo para você ser aprovado, né? E aí, quando você vai fazer uma prova do Enem e do vestibular, você vai ser selecionado entre os concorrentes. Não basta você fazer os mínimos para não ser reprovado, né? Não zerar a redação. Dependendo do vestibular, você vai ter uma nota mínima para cada disciplina. Dependendo do concurso, é muito comum você, para não ser eliminado, você ter que fazer pelo menos 50%. Só que não basta só isso. Você vai concorrer, então você precisa superar o seu limite, superar os mínimos do concurso e precisa superar os seus concorrentes. Você precisa ser melhor do que os outros. Então, como você pode ver, é muito diferente a forma de ser cobrado por cada uma dessas provas. O que acontece, o que eu vejo muito, é que os estudantes, eles tentam levar para os seus estudos para concurso, para Enem, para vestibular, a mesma forma que usavam quando estudavam nos exames escolares. E isso é um erro. Para cobranças diferentes, você deve estudar de forma diferente. Formas diferentes de avaliação requerem diferentes formas de preparo. E é isso que eu quero que você entenda, que você precisa mudar a sua forma de estudar, que você precisa de técnicas mais apuradas, mais precisas e voltadas para esse tipo de prova, se você quer ser aprovado no Enem, no vestibular, principalmente para aquelas faculdades que são as mais concorridas, como medicina, como engenharias, como algumas faculdades mais concorridas, como a Unicamp, por exemplo. Não adianta, se você continuar estudando da forma com que você estudava lá no seu ensino médio, no seu ensino fundamental, dificilmente você vai conseguir a sua aprovação. Um grande abraço.